Olá, o meu nome é Paula, eu fui estudante do curso de especialização de ensino de filosofia pela UFPEL no ano de 2020 e 2021 e eu fui convidada pela professora Susana Scherer para compartilhar um pouco sobre a minha experiência de escrita do artigo científico, que foi o nosso trabalho de conclusão de curso dessa especialização. Eu digo nosso porque eu fiz ele em parceria, nós fizemos em dupla, juntamente com meu colega Leandro, que logo mais ele vai também contribuir esse relato da nossa escrita desse trabalho. Eu espero que de alguma forma nosso vídeo possa ajudar os estudantes que estão nesse processo de escrita. Sabemos que por mais que a gente mais ou menos saiba o nosso tema, ou talvez ele seja muito familiar, né, nas nossas práticas, nos casos de professores que já atuam em sala de aula, acaba sendo desafiador e às vezes difícil, né? A gente organizar na configuração de um artigo científico, de pensar, de colocar quais autores que a gente vai usar nas discussões, mas eu espero que a gente possa ajudá-los, né? Ou de alguma forma contribuir no trabalho de vocês. Eu vou deixar um QR Code aqui na tela, que vocês podem fazer a leitura dele e ter acesso ao nosso trabalho na íntegra para os estudantes que queiram fazer a leitura do trabalho, então. Então, no decorrer do curso, a gente percebeu que existia uma necessidade de colocar em debate a contribuição de uma metodologia de ensino que colocasse em evidência, em pauta, o pensamento crítico dos estudantes. Sobre o pensamento crítico, existe um histórico, então no decorrer da pesquisa a gente pode checar isso, que existe uma história sobre esses debates, enfim. Antigamente, os estudantes ficavam com medo, as pessoas tinham medo de se posicionar criticamente sobre os assuntos, e hoje, se formos pensar, não é diferente em vários âmbitos, mas a escola seja um espaço aberto para que isso possa ser estimulado, né? Então, a gente iniciou nossa escrita falando sobre o nosso contexto atual do ensino de filosofia, que acaba se restringindo muitas vezes em conhecer a biografia de filósofos, de distribuição de livros didáticos, de preenchimento de questionários e que se restringem a isso somente, né? Aqui existe uma demanda maior, uma proposta diferente, né? Insiste no pensar crítico, nesse estímulo, né? De trazer os contextos, de inserir os estudantes em seus problemas filosóficos, e para isso eles precisam entender o que seriam os problemas filosóficos para conseguir distingui-los, né, nos seus contextos. Então, fazer com que a filosofia tenha de fato sentido. O que normalmente, tradicionalmente acontece é a filosofia se transformar em livros didáticos que depois de preenchimento de questionários, por exemplo, eles são colocados nas prateleiras. E o pensamento crítico, ele vai para a sociedade, ele vai para a comunidade e ele se porta como indivíduos pensantes. Ele coloca o seu pensamento diante daquela situação e ele provoca mudanças naquela situação ali. Então, ele contribui, ele age ativamente e não passivamente. Eu acho que essa é uma ideia principal, né? Isso a gente veio defendendo no decorrer da pesquisa e ficou bem evidente que existem muitas possibilidades de abordar os problemas filosóficos de maneira a contribuir com o pensamento crítico dos estudantes da educação básica. Então, quando a gente colocou, né, a metodologia de ensino em que se restringe somente a preenchimento de questionários, onde o professor corrige os questionários e devolve aos alunos, por exemplo, isso acaba configurando e trazendo um contexto que nos traz um modelo de ensino de filosofia atualmente e que a gente precisa questionar, né, agir criticamente perante ele, já que isso tem engessado, né? Pensando que o ensino de filosofia ele tem uma outra proposta, que ele vem de encontro com o pensar, com uma aprendizagem, de fato. Até que ponto esse preenchimento de questionário vai trazer uma aprendizagem ao estudante, vai fazer com que ele haja ou pense filosoficamente? Então, com certeza que não. Então, por isso,
aqui nessa pesquisa a gente novamente viu esse outro lado, que o agir criticamente, o pensamento crítico, ele sim é uma aprendizagem, já que ele coloca os estudantes em suas realidades. Diferente do que um preenchimento de questionário, por exemplo, que ele só responde e fica nisso e não modifica o seu contexto. Então, a ideia principal seria partir dos problemas dos alunos para a história da filosofia, de forma a conceituar esses problemas, buscar referência na filosofia. Então, parte do contexto para a história da filosofia e não o contrário, né? Por exemplo, estudar, por exemplo, só a biografia, não que isso não seja importante, também é, mas o que a gente vê é um modelo de filosofia e que se configura e se restringe somente a isso, a estudar a biografia de algum autor, de algum filósofo, enfim, e determinar ali, ponto, acabou. E não a forma como ele pensava, o que eu poderia pensar diferente, de que maneira o pensamento desse autor poderia agir ou contribuir na sociedade de hoje, o que poderia ser mudado e qual é a relevância dessa mudança para hoje, Então, nesse sentido, assim, provocar. Não somente estudar como se fosse, uma revisão, uma checagem, né? É essa a ideia principal. Então, a gente escolheu alguns filósofos, alguns autores que falam sobre a nossa temática, sobre o pensamento crítico, fala sobre os problemas filosóficos, enfim. Eles nos ajudaram, então, a incorporar, a embasar a nossa pesquisa e incrementaram, deram forma ao nosso debate. Um dos autores principais que a gente usou, então, foi o Saviani, o Galo, Silveira e o Fávero. Gostaria de deixar aqui uma parte do nosso artigo que fala que uma das formas de transposição da filosofia defende que o ensino como o de criação de conceitos, eles dão conta dos problemas, e não havendo uma cisão entre a filosofia e o filosofar. Então, para isso, o ensino de filosofia é compreendido como um objeto, o pensamento, que nos permite compreender o porquê o assunto de que se ocupa é de interesse de todos, já que todos pensam e, deste modo, podem exercer o filosofar. Que muitas vezes o que a gente vê, então, hoje em dia, é que ele abrange um formato traduzido pelo docente. E aquilo ali respinga, então, e modela o que o aluno precisa saber. O que ele precisa restringir aos seus conhecimentos. O que é muito vago, é muito tradicional e é muito fora do contexto do próprio aluno, né? Então, durante o nosso trabalho, a gente pode perceber e analisar que o próprio Platão traz, né? Que na filosofia ela verdadeiramente tem esse espanto, que vem do ato de filosofar. Daí quando a gente trabalha, então, a filosofia como um ato de filosofar, também confere com o que Aristóteles nos diz, que ele fala que pelo espanto os homens chegam agora e chegam antigamente à origem imperante do filosofar. Então, filosofar é um movimento, uma ação e não algo estagnado, que se concentra em atividades somente, né? Mas em algo que se coloca como indivíduo daquela situação, como operante e faz sentido para aquele contexto. Então, talvez pelo filosofar ser um ato instável, não determinado, ela exige dos envolvidos uma certa constância, uma busca por algo que não é certo. Por outro lado, então, a gente entende que a pergunta filosófica pressupõe uma espécie de sei que nada ser. Isso é o que nos afirma Silveira, então, né? E que essa busca acaba desacomodando, porque ela não é certa, ela é duvidosa também, mas que nos estimula e nos provoca, e nos desestabiliza a ponto de querer saber mais sobre e investigar, mesmo que eu sei que nada sei. Isso, sem dúvida, coloca, então, contribui na formação de estudantes que eles se coloquem nessas posições, né, como seres pensantes, e façam que eles próprios tragam outros significados para esses posicionamentos, então, ajudando eles a traçarem novos caminhos, incentivando e propiciando a estes uma forma de pensamento que transponha costumes e preconceitos. Então,
não vem só de checagem, mas vem de se colocar diante de contextos e desestabilizar preconceitos, se colocar nessa situação de ser pensante e não estagnado, né? Nesse mesmo ritmo, dessa mesma fluidez de pensar sobre, de ir em busca de investigar, enfim, de se questionar sobre. Já encerrando a minha contribuição aqui com vocês, eu gostaria de deixar assim que no transcorrer da pesquisa a gente pode ver então que a filosofia ela não traz uma resposta única, né? Então não é um modelo, não existe uma configuração única, mas que o pensamento crítico acaba desestabilizando preconceitos que existem e acaba tornando uma coisa mais instável esse pensamento, né? Já que o objeto da filosofia não é predeterminado, ele foca o pensamento. Então, o objeto da filosofia é o problema entendido como algo que não se conhece. Então, vai em busca desse problema, vai em busca dessa constância, né? Então, a gente pode perceber que o professor, ele acaba se tornando um agente bem importante dessa ação, já que ele vai mediar essas situações e vai provocar os estudantes a essa filosofia, ao ato de filosofar. É ele quem vai mediar isso e ele inicialmente precisa compreender essa visão e tomar esse posicionamento para conduzir, então, debates, reflexões e posicionamentos dos estudantes, para que faça sentido inicialmente pelo professor, para posteriormente induzir e fomentar isso aos estudantes. Então, por isso que é tão relevante a gente entender que o pensamento crítico ele pode ser utilizado nos problemas filosóficos, e isso tudo como uma metodologia de ensino na educação básica. Olá, tudo bem? Eu sou Leandro Schuch. É uma alegria me dirigir a você, colega aí, estudando filosofia, nesse momento tão importante da sua formação, né? Da sua pesquisa, aí na conclusão do seu curso. Eu estive recentemente aí na UFPEL, concluindo um curso aí na área de especialização de filosofia, juntamente com a colega Paula de Oliveira, né? E a gente foi orientado pela professora aí, Suzana Scherr, que também está com vocês. Atualmente eu estou concluindo aí também o curso de licenciatura em História no UFPEL, então também estou aí, como vocês, debatendo, né, o que escrever, como escrever, por que escrever, né? Nós trabalhamos uma temática interessante, que foram os problemas filosóficos, né? Então nós desenvolvemos um tema que teve esse título, né? Problemas filosóficos como metodologia de ensino na educação básica, uma crítica reflexiva e propositiva sobre suas possibilidades, né? Então é um tema que nos provocou, né? Um tema que durante o curso a gente teve uma disciplina sobre essa temática, né? Foi bem dialogada, permitiu reflexões, filosofar, né? Permitiu, digamos assim, uma excelente interação entre professor, aluno e conteúdo, né? Então, esse foi um dos motivos que nos levou a isso, né? A neurociência também é uma temática bem interessante, né? Ainda carece ainda de alguns estudos, de mais biografia, mas é bem interessante as contribuições dela, né, para o ensino-aprendizagem, né? Então, facilitando aí a atividade de cada um de nós. Como escolher o tema, né? Sempre o que vou pensar, pesquisar, escrever, né? Nós tivemos motivações, como comentei há pouco, a aula, né? Professores, né? Pelas suas reflexões, suas apresentações, suas inquietudes, né? Suas provocações, né? Professores que procuraram ter encontros com os alunos, né? Se tornaram mais próximos, com certeza influenciam a gente nesse processo, né? Então, o tema da problemas filosóficos também está aliado com tudo isso que a nossa vivência durante o curso. Então, você, ao escolher seu tema, escolha algo que mexeu com você, algo que o motiva, porque você vai ter que ler, vai ter que pesquisar, vai ter que filtrar, né? Então, tem que ser algo que você coloque paixão, né? Você coloque tempo, né? A gente só coloca paixão em tempo naquilo que a gente gosta, né? Então, o professor Juliano foi um professor que nos estimulou nessa caminhada, né? Então, isso foi determinante para que eu e a Paulinha escolhêssemos essa temática para a gente trabalhar.
Nossa problemática, então, de pesquisa, né? A gente sempre tem que definir, sempre tem que ter um problema, né? Para a gente resolver ou buscar uma solução ou uma possível resposta, né? Então, nós escolhemos essa, né? Dentro da ampla temática, são os problemas filosóficos, nós escolhemos e delimitamos isso, né? Qual a contribuição do uso de problemas filosóficos ou metodologia de ensino para estimular uma formação crítica na educação básica, né? Então, precisava, o nosso recorte era educação básica, então precisava algo que batesse com que o campo de estudo, já tivesse uma certa biografia, então nós pegamos aí os problemas filosóficos aliados com metodologia de ensino, né, como estímulo, né, para que haja aí realmente uma prática de ensino e aprendizagem desejável, como a gente quer, não só na faculdade, né, não só no ensino médio, mas desde o início do processo formativo do aluno. E essa problemática nos levou então a um objetivo geral, né? Então nós estabelecemos então como objetivo geral investigar a contribuição do uso de problemas filosóficos como metodologia de ensino para estimular uma formação crítica, né? Da educação básica, né? Então é ver como os problemas filosóficos, né, pode contribuir nessa didática, né? Nesse processo tão desejável do professor com o aluno, do aluno com o professor, que é a prática educativa de cada dia. E, logicamente, esse era o geral, a gente precisava delimitar, né? Precisava definir caminhos, né? Para a gente atingir esse objetivo. Como nos objetivos específicos, né, então a gente analisou os elementos, né, as contribuições, né, é, nesse terceiro objetivo foi que essa metodologia, né, de ensino baseada em problemas filosóficos, ela realmente estimula a formação crítica da educação básica, né? Então ali já vem a proposta da pesquisa, né? A gente apresenta mais é, os caminhos, né? É, que os problemas filosóficos realmente é, firmam, estimulam, né? São reais para o processo de ensino e de aprendizagem, né? Então, ali vem alguns autores bem interessantes, né? Que a gente tem aí no processo. A metodologia, né? Então, a gente definiu aí para ser um filtro, para definir como seria o nosso texto, né? A gente definiu então a metodologia de pesquisa qualitativa crítica, né? Baseada nas propostas desses dois autores, né? E principalmente Martins fala
muito interessante sobre isso. E com isso a gente utilizou a pesquisa bibliográfica, fazendo através desse método, né, fazendo o filtro para a gente coletar os dados, né, as informações aí para a gente poder discutir, trabalhar aí a problemática, os objetivos gerais, os objetivos específicos, né, para a gente trabalhar aí o nosso tema. Então, no primeiro capítulo, né, ou seja, onde ele nos levou, o que, que ele nos propôs, né? Então, a gente colocou ali pensar filosófico na educação básica. Como é essa realidade, né? Qual que é a preocupação, qual que é a prática filosófica, né? Qual que é o real objetivo, né? Nós estamos vendo isso, a prática filosófica, desde as séries iniciais, esse estímulo, essa reflexão, né? Ou a gente está vivendo uma distância da realidade que os conhecimentos filosóficos tanto estimulam esse pensar, essa reflexão, essa coparticipação no processo. Então, ali a gente viu e apresentou questionamentos, né, dos métodos de ensino, que até hoje ainda estão entre nós, né, nessa formação escolar tradicional, né, e comparando se isso realmente é compatível com aquilo que se espera do processo educativo, né, daquilo que a filosofia se sustenta, ela propõe, né, se isso se aproxima ou, na verdade, se distancia do que a filosofia propõe que seja o processo educativo. No segundo capítulo, então, a gente trabalhou filosofias práticas educativas, né? Então, ali nós abordamos daí mais diretamente os problemas filosóficos, né? Fazendo debates, né? Grandes teóricos, grandes pesquisadores, né? Grandes docentes, né? Que escrevem bastante sobre esse assunto, né? Demival Saviani, né? Tem duas obras interessantes de 1990 e 96, né? O professor Galo, né? 2007, 2008, 2011, excelentes obras. O Silveira, obra excelente nessa temática, assim, nos trouxe muitas profundas reflexões, né? O coração do nosso trabalho para algumas questões, né? E Fávaro e a sua equipe, né, produziu em 2004 uma excelente obra. Então ali nós partimos então nesse pensar filosófico na educação básica, né, buscando essa atitude inerente, né, na formação, na prática pedagógica do professor, seja dele, mas também para o seu aluno, né, formando um cidadão crítico, reflexivo, um agente social, né, que problematiza a sua realidade, né, a realidade do seu aluno, né, e usando como isso, né, como abordagem, né, como processo, usa os problemas filosóficos, né, por início, meio e o fim dessa caminhada, né? Se bem como você sabe que o filosofar não tem um fim, né? Quando nós estamos em busca de uma resposta, alcançamos um caminho, uma jornada, na verdade a gente tem um estímulo para continuar avançando, né? E no terceiro capítulo, então, a gente apresenta, né, os elementos, né, práticos, né, para uma metodologia de ensino que utiliza os problemas filosóficos, né, para a prática educativa, né? Então ali Silveira, Galo, nas suas obras de 2007, 2008, 2011, Araújo, uma excelente obra, o Saviani também na obra dele em 1973, 91, Severino, Cafete, Barbosa, 2008, e a professora Tomazetti, né, uma excelente obra que ela publicou em 2012, nos deram então subsídios, né, para a gente propor aí esses grandes autores, né, que debatem o processo educativo, né, a provocação, o estímulo à filosofia, né, para ir além do conteúdo, além do repasse, além do tradicional, né, que às vezes é um processo passivo, né, desconexo da realidade do aluno, né, e para a gente fazer o contrário, né, estimulá-lo, provocá-lo, né, problematizar sua vida, sua realidade, o conteúdo, o contexto, né, para que desperte, né, um sujeito autônomo, né, sujeito que procure, né, filosofando, refletindo, né, criticar o seu contexto, o que vem sobre ele, está nele, né, e o que, por onde ele vai prosseguir. E para você ter um exemplo, né, desta aula filosófica, usando os problemas filosóficos como base, como partida, né, nós teríamos uma aula com 4 passos, né? O primeiro deles seria o sensibilizar, né? Onde você apresenta o tema, né? Você faz uma chamada, uma apresentação, você utiliza um recurso, um despertar sobre a questão, né? Ou seja, você faz uma provocação, chama a atenção do aluno.
Aí você problematiza no segundo passo, né? Transforma essa situação, esse despertar que cativou o aluno num tema filosófico, num problema filosófico, né? Buscando despertar não o senso comum, não o que eu acho, não o que eu penso, né? Mas um senso crítico, né? Um despertar de pesquisador, de curioso, de cavocar um pouco mais. Aí então vem o terceiro passo, né? Em que o professor que já sensibilizou, já problematizou a questão, o tema, ele leva o aluno no processo de investigar, recorrer nesse tema, ir não só ao seu achismo, né? Não só aos colegas, ir a autores, a conceitos, né? Para reinventar, mexer com esse tema, ver o que já foi escrito sobre ele, né? Às vezes ressignificar esses conceitos, né? E por fim, todo conhecimento gera um conhecimento, né? Toda provocação gera uma experiência. Então seria o conceitualizar, o último passo desta aula, com problemas, utilizando metodologia de problemas filosóficos, né? Ao você buscar conceitos, você toma, você se apropria deles, você adapta, você os vive, você os toma para si, mas na verdade você o transforma. Você recria esse conhecimento, você amplia, você aprofunda, né? Esse ato de pensar, de refletir, de questionar, né? Você traz possíveis respostas ao problema, mas também te gera outras provocações, outros problemas. Ou seja, o processo ele continua, ele avança, né? Gera no aluno não um fim, uma parada, né? Gera nele o despertar, né? Para ser autônomo, para repetir essa experiência, né? Continuar avançando para desenvolver pensamentos, críticas, né? Conceituais, reflexivas, né? Sobre o trabalho. Então, meus amigos, esse foi um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho coloquei alguns autores, como foi o início, a partida, as provocações, as motivações, né? Escrevemos a 6 mãos, né? Eu e a colega Paulana, mas também sob orientação da professora. Depois desse TCC, isso virou também um artigo que publicamos juntos, né? Então, foi uma excelente experiência filosófica, mas também prática, né? Então, que você não só levante problemas, né? Mas que sua pesquisa lhe permita criticar, pensar, repensar, encontrar possíveis respostas, mas também alimente você o desejo de você continuar investigando, pesquisando, refletindo, filosofando e avançando na busca de mais conhecimento para o seu crescimento e de todos que estão ao seu redor. Tá bem? Um abraço, vocês tenham um bom restante de aula e um bom processo investigativo aí, e que vocês possam fazer aí um registro excelente das práticas de vocês aí, né? Imagino que vocês vão fazer um ensaio, né? Do estágio, das experiências, né? Isso é muito rico, né? O pensar, o investigar é excelente e o praticar melhor ainda, tá bem? Um abraço.